Olá pessoal, eu sou o professor Valber Carrilho e bem-vindo à minha página Carrilho Online. Nessa videoaula abordaremos a seguinte questão. Dos conjuntos dados a seguir, o formado pelos vetores linearmente independentes é, e essas são as alternativas da questão. Vamos abordar inicialmente um pouco essa diferença entre vetores linearmente dependentes e vetores linearmente independentes. Vamos pensar inicialmente um plano cartesiano. Colocamos inicialmente um vetor v nas coordenadas 2 e 2. Esse vetor v é linearmente independente porque ele é único. Esse vetor v não é uma combinação linear de nenhum outro vetor e, por essa forma, é linearmente independente. Como definição, podemos escrever, dado um conjunto S formado pelo vetor v, se o vetor v é igual a um vetor nulo, então o conjunto S é linearmente dependente. Se o vetor v é diferente de um vetor nulo, então o conjunto S é linearmente independente. Vamos pegar aqui um outro vetor, vetor W nas coordenadas 4 e 4. Podemos observar que o conjunto formado pelos vetores v e w é linearmente dependente, pois o vetor w é igual a 2 vezes o vetor v. O vetor w é uma combinação linear do vetor v. Esses vetores aceitam também uma solução trivial. 0 vezes w mais 0 vezes v é igual a 0. Vamos acrescentar aqui mais um outro vetor, o vetor j nas coordenadas menos 4 e menos 4. Podemos observar que o conjunto formado pelos vetores v, w e j também é um conjunto linearmente dependente. Podemos perceber que o vetor j é igual ao vetor w menos 4 vezes o vetor v. O vetor j é uma combinação linear dos vetores w e v. Esses vetores também aceitam a solução trivial. 0 vezes j mais 0 vezes w mais 0 vezes v é igual a 0. Qualquer outro vetor colocado na direção do vetor v vai compor junto com o vetor v uma combinação linear. Vai compor junto com o vetor v um conjunto linearmente dependente, pois sempre vai ser possível expressar esses vetores em uma combinação linear. Podemos agora colocar uma outra definição. Dado um conjunto S formado pelos vetores U1, U2 até o N, com N maior ou igual a 2, então o conjunto S é linearmente dependente se um dos vetores for combinação linear dos demais. Obviamente, o conjunto S é linearmente independente se não é linearmente dependente. Podemos acrescentar também nessa definição que os conjuntos linearmente dependentes, além de um dos vetores ser combinação linear dos demais, ele também aceita a solução trivial. Já o conjunto linearmente independente, nenhum dos vetores é uma combinação linear dos demais e ele só aceita a solução trivial. Vamos dar um outro exemplo para entender melhor esses conceitos. Vamos pegar aqui dois outros vetores. O vetor U nas coordenadas 2 e 3 e o vetor K nas coordenadas 4 e 2. O que se percebe é que esses vetores parecem ser realmente linearmente independentes. Para isso, precisamos verificar se esses vetores podem ser expressos como uma combinação linear. Se U e K são combinações lineares. Vamos verificar isso da seguinte maneira. Vamos multiplicar os vetores U e K por um escalar A e B. Se essa igualdade existe, esses vetores são linearmente dependentes.
Se essa igualdade não existe, esses vetores são linearmente independentes e nenhum vetor pode ser escrito como uma combinação linear do outro. Substituindo os valores dos vetores u, 2 e 3, e do vetor k, 4 e 2, temos a vezes o vetor 2 e 3 igual a b vezes o vetor 4 e 2. Fazendo a multiplicação do escalar pelos vetores, temos o vetor 2a, 3a tem que ser igual ao vetor 4b, 2b. Achamos então que a coordenada 2a deve ser igual à coordenada 4b, 2a é igual a 4b. Logo, a deve ser igual a 2b. Temos também que a coordenada 3a deve ser igual à coordenada 2b. 3a deve ser igual a 2b, a tem que ser igual a 2/3 de b. Ora, temos aqui uma solução impossível. A não pode ser ao mesmo tempo 2b e 2/3 de b. Esses vetores são linearmente independentes. Esses vetores são linearmente independentes porque não podem ser escritos como forma de uma combinação linear. Esses vetores são linearmente independentes porque um não é combinação linear do outro. Assim, o conjunto formado pelos vetores u e k são linearmente independentes. Vejam que, além disso, esses vetores aceitam a solução trivial. 0 vezes o vetor u mais 0 vezes o vetor k é igual a um vetor nulo, 0. Vamos pegar agora um outro vetor L nas coordenadas 6 e 5. Podemos perceber que o vetor L é formado pela soma dos vetores u mais k. 2 mais 4, 6. 3 mais 2, 5. Logo, o vetor L é uma combinação linear dos vetores u e k. Logo, o conjunto S formado pelos vetores u, k e L são linearmente dependentes, uma vez que o vetor L é uma combinação linear de u e k. Esses vetores ainda aceitam a solução trivial. 0 vezes L mais 0 vezes u mais 0 vezes k é igual a 0. Qualquer outro vetor no plano formado pelos vetores u e k irá compor um conjunto junto com os vetores u e k linearmente dependente. Vamos analisar agora as alternativas da questão. Pegando a alternativa A. Na alternativa A, temos os vetores 1, menos 1 e 2, 0, 2 e 1, 1, 1 e 3, e queremos determinar se esses vetores são linearmente dependentes ou linearmente independentes. Observamos de cara que são linearmente dependentes, pois o terceiro vetor é claramente uma combinação linear da soma dos dois primeiros vetores. 1 mais 0, 1. Menos 1 mais 2, 1. 2 mais 1, 3. O terceiro vetor é uma combinação linear da soma dos dois primeiros vetores. Logo, a alternativa A, os vetores são linearmente dependentes. Colocando os dois primeiros vetores no espaço R3, percebemos que eles estão alinhados, formando um plano. Qualquer outro vetor que esteja nesse plano vai compor, junto com esses dois vetores, um conjunto linearmente dependente. Acrescentando aqui o outro vetor, o terceiro vetor, percebemos que esse vetor está no plano formado pelos dois primeiros vetores. Estão todos alinhados no mesmo plano. Por isso, são linearmente dependentes. Vamos agora pegar a alternativa B. Na alternativa B, sabemos que de cara esse conjunto de vetores é linearmente dependente, pois temos aqui um vetor nulo.
toda vez que temos um vetor nulo, dois vetores, onde um vetor é nulo, vai formar, nesse caso, um espaço vetorial no R3, onde qualquer outro vetor estará nesse espaço. Então, na letra B, esse conjunto de vetores, 1, menos 1 e 0, 0, 0, 0, menos 2, 1 e 1, são linearmente dependentes. A alternativa C parece ser a nossa resposta. Eu não consigo, de cara, olhar os vetores que compõem o conjunto S e perceber que um desses vetores seja uma combinação linear dos demais. Dessa forma, vou analisar as alternativas D e E e depois voltamos na alternativa C. Vamos pegar a alternativa D. De cara, podemos perceber na alternativa D que esse conjunto S é linearmente dependente. O terceiro vetor é claramente uma combinação linear dada pela diferença dos dois primeiros vetores. Ora, 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. O conjunto D é linearmente dependente, pois o terceiro vetor é uma combinação linear dos dois primeiros. Novamente, colocando os dois primeiros vetores no espaço vetorial, percebemos que eles estão em um plano, formando um plano, como podem ver aqui. Qualquer outro vetor que esteja nesse plano irá compor com esses dois vetores um conjunto linearmente dependente. Plotando aqui o terceiro vetor, esse é o terceiro vetor, podemos perceber que esse terceiro vetor está no plano dos dois primeiros vetores, o que faz com que esses três vetores sejam linearmente dependentes. Vamos analisar a alternativa E com o conjunto formado pelos vetores 5, 0, 0, 0, 3, 2, 5, 3, 2. Percebemos que esse conjunto também é linearmente dependente. O vetor 5, 3, 2 é uma combinação linear da soma dos dois primeiros vetores. 5 mais 0, 5. 0 mais 3, 3. 0 mais 2, 2. Assim, o último vetor, o terceiro vetor, é uma combinação linear dos dois primeiros vetores e, por isso, esses três vetores são linearmente dependentes. Novamente, vamos observar esses vetores no espaço R3. Temos aqui os dois primeiros vetores, 0, 3 e 2, 5, 0, 0. Esses dois vetores, como vocês podem ver, formam um plano no R3. Qualquer outro vetor nesse plano vai compor, junto com esses dois vetores, um conjunto de vetores linearmente dependentes. Plotando aqui o outro vetor, o terceiro vetor 5, 3, 2, podemos perceber que esse vetor está no plano formado pelos dois primeiros vetores. Obviamente, então, esses três vetores são linearmente dependentes. Vamos analisar a alternativa C, o conjunto formado pelos vetores 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 3. Existem dois métodos para verificarmos se esses vetores são linearmente dependentes ou linearmente independentes. O primeiro método consiste em multiplicarmos os vetores por escalares, que eu estou chamando aqui de A, B e C, e igualar a um vetor nulo. Se os meus escalares A, B e C forem iguais e forem igual a zero, significa que essa combinação linear toda
só aceita uma solução, a solução trivial. Se ela só aceita a solução trivial, obviamente, esse conjunto de vetores é linearmente independente, como já vimos. O conjunto de vetores linearmente independente só aceita a solução trivial. Caso essa igualdade não ocorra, A igual a B igual a C igual a zero, significa que esses vetores seriam linearmente dependentes, pois aí essa combinação linear aceitaria mais outras soluções além da solução trivial. Fazendo a multiplicação dos escalares pelos vetores, temos A vezes 1, A vezes 1, A vezes 0, 0, B vezes 0, 0, B vezes 1, B vezes 2, 2B, C vezes 0, 0, C vezes 0, 0, C vezes 3, 3C, e igualamos isso a um vetor nulo. Agora podemos achar os valores dos escalares A, B e C montando um sisteminha. Ora, A mais 0 é igual a 0. A mais 0 é igual a 0. A é igual a 0. A mais B mais 0 é igual a 0. A mais B mais 0 é igual a 0. Como A é igual a 0, temos que 0 mais B mais 0 é igual a 0, B é igual a 0. 0 mais 2B mais 3C é igual a 0. 0 mais 2B mais 3C é igual a 0. Sendo B igual a 0, substituindo 0 mais 3C é igual a 0, C é igual a 0. Encontramos aqui os valores dos escalares A, B e C e ambos são iguais a 0. O conjunto de vetores é linearmente independente, tal como verificamos aqui. A igual a B igual a C igual a 0, que só aceita, então, a solução trivial. Uma segunda alternativa para verificar se o conjunto de vetores é linearmente dependente ou linearmente independente seria montar uma matriz a partir dos vetores dados. Escalonando essa matriz, teríamos duas possibilidades. Se uma das linhas da matriz for nula, então os vetores serão linearmente dependentes. Agora, se essa matriz formada por esses vetores tiver todas as suas linhas não nulas, então esse vetor é linearmente independente. Formando aqui a matriz com as coordenadas dos vetores, colocando em linha, temos o primeiro vetor 1, 1, 0, aqui na primeira linha da matriz. O segundo vetor 0, 1, 2, na segunda linha da matriz. E o terceiro vetor 0, 0, 3, na terceira linha da matriz. Percebemos que essa matriz já está escalonada. Como não houve nenhuma linha nula, esse conjunto de vetores é linearmente independente. Obviamente, a nossa resposta à questão dos conjuntos dados a seguir, o formado por vetores linearmente independentes, é a letra C. Colocando esses três vetores em um espaço R3, percebemos que esses três vetores não estão alinhados formando um plano. Esses três vetores formam um espaço. Obviamente, então, esses três vetores, não estando linearmente alinhados em um plano, não são linearmente dependentes. Eles formam um espaço no R3, onde um quarto vetor, nesse espaço em R3, seria, junto com esses três vetores, linearmente dependente.
Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.